Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. E no vídeo de hoje, como prometido, eu vim trazer continuidade do livro O Sucesso Não Cabe na Bolsa, da Patrícia Lages. Como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, eu tive um problema com o meu celular e eu precisei formatá-lo. E depois dessa formatação eu perdi tudo. Tudo, fotos, arquivos, vídeos, inclusive os vídeos que já estavam gravados, os vídeos dessa série, foram 4 vídeos, eu consegui postar um antes de tudo acontecer com o celular, postei um e perdi os outros 3 vídeos, então eu fiquei bem triste, chateada, frustrada, porque eu dediquei tempo, dediquei energia, eu tava tão feliz porque eu tinha conseguido ser produtiva, mesmo diante da correria do dia a dia, de trabalho, de estudo, de tudo, e perder tudo assim, precisar recomeçar do zero, não é fácil. Mas eu pude compreender mais uma vez com esse acontecido, com esse fato, que realmente a gente não tem controle das coisas. Que por mais que eu tenha me esforçado, eu me esforcei, eu gravei tudo direitinho, enfim, eu perdi tudo. Não foi culpa minha, eu não tive controle, porque quando eu tentei formatar de uma forma que não perdesse. Mas enfim, eu não sou muito boa nessas questões tecnológicas, eu devo ter cometido algum tipo de erro. E aí acabei perdendo tudo. Fiquei triste, fiquei frustrada, fiquei chateada, às vezes dá um desânimo, falar, não sei se vale a pena continuar. Mas aí eu comecei a pensar, mas por que eu continuo? Por quê? E por que eu vou desistir? E aí eu pensei, não, Alessandra, continue, você acredita no que você está fazendo, você está acreditando no que você está falando, e o que você está falando, está fazendo, serve para ajudar o outro, né? E estamos aqui nesta terra para evoluir, para ajudar uns aos outros. Por isso que estou aqui perseverando, e eu tenho que dar testemunho. Se eu digo isso para vocês, que recomeçar não é fácil, se eu venho aqui animar vocês para continuar, para não desistir dos sonhos, essa foi uma oportunidade de praticar aquilo que eu digo. Não é porque falar é fácil. Realmente, falar é fácil, fazer que é difícil. Então é muito fácil eu chegar aqui e dizer, não, gente, não desista do sonho de vocês, eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem desafios, mas não desistam, sigam firmes, etc, etc, etc. E acontece algumas coisas comigo. E aí, Alessandra, o que você vai fazer agora? Você vai desistir? Porque veio, bateu sim o desânimo, ai, não sei se eu quero, enfim. Mas foi uma ótima oportunidade de praticar aquilo que a gente diz, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente prega para as pessoas. Não é isso, eu não digo só nesse sentido aqui, eu digo no sentido de tudo, até mesmo no sentido religioso, quando você está na igreja, vamos supor que você é um missionário, que você é alguém que está ali à frente do seu grupo. E ali você está animando o seu grupo, você está pregando, você fala, não, tem que acreditar e tem que fazer isso. E aí, quando acontece alguma coisa, você tem que praticar aquilo que você está dizendo. Fácil não é, mas é possível. Então, estou aqui para dar continuidade os ensinamentos desse livro da Patrícia, que fala sobre finanças. E como ela bem diz aqui, e outras pessoas também dizem, que o sucesso, o nosso desenvolvimento na nossa vida financeira, ela não está relacionamento, não está literalmente ligada apenas ao sentido financeiro da coisa, sabe? Não é só deixar de comprar ou economizar. Também, lá no quarto vídeo, eu vou trazer sobre os 10, eu costumo dizer, eu disse assim, quando eu li, os 10 mandamentos, porque a Patrícia traz 10 atitudes que a gente pode fazer no nosso dia a dia, já colocar em prática assim que termina de ler, para que a gente possa começar a desenvolver a nossa vida financeira. Mas não é só isso. Não é questão puramente material, sabe? Entra muitas outras coisas. O sucesso vai muito além da bolsa, ele não cabe dentro da bolsa, ou seja, não é só pegar o dinheiro e botar ali dentro. O sucesso vai muito além da vida financeira. E como exemplo disso, a Patrícia ela traz alguns personagens bíblicos, como Ruth, José, Daniel, a mulher de Provérbios, pessoas que tiveram atitude no seu dia a dia que os fizeram prosperar, não somente no sentido financeiro, mas fizeram eles alcançaram altos cargos, alcançaram confianças de autoridades, confiança até mesmo do próprio Deus, enfim. São ensinamentos belíssimos. E para o vídeo de hoje, eu vim falar um pouco de Ruth, das atitudes de Ruth, que foi a nora de Noemi, que é viúva, que precisou sair da sua terra, e Ruth a acompanhou, né? Que fala aquele versículo, onde você for, eu irei junto contigo, e etc e tal. E aí eu vou resumir rapidamente a história de Ruth, como tudo começou, e as atitudes dela que fez ela prosperar, que fez ela mudar de vida, né? De sair lá do fundo do poço
para cima. Então, Ruth, ela era, vou tentar resumir. Noemi, a sogra de Ruth, ela era casada, deixa eu ver, pescar o nome dele aqui, porque o nome dele é um pouquinho complicado. Era casada com Elimeleque, tá? Noemi, a sogra de Ruth, era casada com Elimeleque. Elimeleque era um hebreu e Noemi também. Só que nas terras de Belém de Judá, eles estavam passando por uma crise forte, crise de não ter, crise financeira, digamos assim, crise na economia. Eles estavam passando, a terra estava passando por um momento das vacas magras, digamos assim. E eles precisaram sair, foram justamente para onde? Para a cidade de Moabe. Os hebreus e os moabitas, eles não se davam bem por diversos motivos. Por conta lá da história de Moisés, envolve questões da árvore genealógica que veio do povo de Ló, enfim, uma mistura. Que aí só depois, com calma, para vocês entenderem e buscar direitinho. Mas resumindo, os moabitas não se davam bem com o povo hebreu. Então, Noemi e Elimeleque, eles saíram das suas terras nativas e foram para Moabe. E mesmo sabendo que não deveriam se envolver mais com aquele povo, embora eles estivessem ali, eles não deveriam ter filhos, né? Continuar com a descendência dos moabitas, porque eles eram hebreus, mas embora estivessem ali na terra de Moab, eles não eram moabitas. E aí eles tiveram 2 filhos, eles tinham, na verdade, já 2 filhos quando eles se mudaram. Eles já tinham 2 filhos, né, cresceram, etc e tal, e eles se casaram, esses filhos se casaram com mulheres moabitas, e entre essas mulheres foi Ruth. E durante o processo, Elimeleque, deixa eu ver se falei certo, Elimeleque, isso, Elimeleque, ele faleceu, deixando Ruth viúva. Posteriormente, com o passar do tempo, os filhos de Elimeleque e de Noemi também faleceram. Então, ficaram dessa vez 3 viúvas, Noemi e suas 2 noras, entre elas Ruth. Então, Noemi ficou desamparada, né? A mulher naquela época era totalmente dependente do marido. E Noemi, por ser a mulher mais velha, né, a anciã, ela acabou ficando responsável pelas suas noras, sem ter condições nenhuma de sustentá-las. Então, Noemi pensou, bom, lá na terra dela, na terra natal de Noemi, eles soube que a terra voltou a prosperar. Tinha realmente já voltado à prosperidade. Então, Noemi falou, bom, já que lá voltou, né, a época das vacas, é ótimo, das vacas gordas, eu vou retornar para lá. E assim fizeram. Só que no caminho, Noemi pensa assim, eu já sou idosa, eu não vou ter condições de sustentar elas, porque eu vou ter que trabalhar para sustentar elas. E elas sendo moabitas, como é que elas vão arranjar trabalho? Elas não vai ser tão fácil esse processo. Então, Noemi quis dispensar essas noras, dizendo, olha, voltem para suas famílias, não venham comigo, que isso não vai dar certo, resumindo. Só que Ruth, mesmo sabendo que ela era moabita, que talvez ela não ia ser bem recebida lá na terra dos hebreus, mesmo assim, ela foi leal à sua sogra. E ela disse, não vou te deixar sozinha. Então, ela teve ali a questão de lealdade com a sua sogra, um respeito com a sua sogra, mesmo sabendo que a vida dela talvez não ia ser tão fácil assim. E assim, elas voltam para Belém de Judá, né? Lá na terra dos hebreus. E aí que começa a questão, né, de como foi esse processo de Ruth de sair do fundo do poço, que ela estava sem nada, desabrigada, viúva, em terra estrangeira, que ninguém gostava daquele povo, e mesmo assim ela estava lá. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou conseguir trabalho? E talvez muitos de vocês já passaram por situações assim, ou ainda passam, pessoas que saem da sua cidade, saem da sua terra natal para tentar a vida em outros lugares. E nem sempre é tão fácil assim. Às vezes a gente imagina que vai ser de uma forma e outra totalmente diferente. E aí, essa realidade de Ruth é a realidade de muitas pessoas no tempo de hoje. E aí, vamos ver o que Ruth fez para sair desse fundo do poço. Bom, a primeira coisa que a Patrícia lá traz é que Ruth ela foi comprometida. Então já começa por aí. Ela foi fiel à sua sogra, independente do que ia acontecer. Ela foi leal. O ponto positivo de Ruth que Patrícia traz. Nós devemos ser pessoas leais. Não necessariamente, no caso, no exemplo de Ruth, mas que a gente não se deixe corromper, que a gente não se deixe ser levado pelas situações difíceis, pensando só na gente, sabe? Então, esse foi o primeiro motivo que fez Ruth
ter sucesso. Ela não abandonou a sogra, ela não abandonou os seus, mesmo no momento de dificuldade. E por não ter abandonado, lá na frente, as coisas foram naturalmente se caminhando para o sucesso. A segunda coisa, encarar os desafios. Qual foi o desafio que Ruth enfrentou? Ela nunca trabalhou no campo. O primeiro emprego que Ruth teve após sair da sua terra natal foi arrumar emprego no campo de colheita. Então a Ruth ela nunca trabalhou no campo e talvez muitas dessas pessoas que saem de uma cidade para outra, mesmo as pessoas que às vezes têm uma formação em tal área, às vezes é necessário começar fazendo algo que ela nunca fez na vida. E aí, às vezes, as pessoas também não querem fazer, porque, eu nunca fiz isso, eu não sei como é que faz. Ruth também não sabia, mas ela estava disposta a encarar aquele desafio. Bom, eu não sei fazer isso, mas é o que me resta. Eu não vou encontrar emprego nessa cidade, ninguém vai me dar um emprego digno, porque eu sou de um outro povo que eles não gostam. Então, eu vou ter que tentar fazer algo que ninguém vai se importar tanto ali, talvez, com a minha presença. Então, Ruth, mesmo não tendo experiência, ela se jogou. Não, eu vou fazer, eu vou tentar. Então, ela enfrentou os desafios. E muitos de nós, às vezes, a gente... eu não sei se vai dar certo, eu não vou fazer. Nunca fiz isso. Eu tenho formação e vou fazer isso, trabalhar no campo? Né? E Ruth, ela enfrentou. Isso leva ao terceiro ponto, que é traçar estratégias. Qual foi a estratégia de Ruth que ela fez? Bom, mesmo trabalhando no campo, essas pessoas não vão querer me dar, talvez, um bom emprego. Não, talvez eu vou me colocar para trabalhar no campo, mas talvez elas não queiram me dar nem trabalho no campo. Então, qual foi a estratégia que Ruth teve para poder ser aceita? Ela falou bem assim, olha, deixa eu catar os restos, já que os ceifadores passavam, colhiam o grosso e sempre caíam alguma coisa, ficava lá os restos, né? As migalhas, digamos assim. Então ela falou assim, olha, então deixa eu ficar colhendo o resto, me dê esse trabalho de colher os restos, porque os ceifadores iam passar e iam sobrar, então eu fico colhendo os restos. E assim foi feito, ela conseguiu esse trabalho de catar o resto, seria assim, na feira livre, o que sobrar, você chega lá, o que não foi vendido, você chega lá e pega, foi mais ou menos esse o trabalho de Ruth, né? E aí que leva a quarta, eu queria falar isso pensando na terceira, mas era o quarto. Então, só recapitulando, Ruth era comprometida, leal aos seus. Ruth, ela encarou os desafios. Ruth, ela traçou estratégia mesmo diante daqueles desafios. Eu não vou ter emprego, eu não vou conseguir talvez muita coisa, mas o que é que eu posso fazer? Ela não olhou ao tanto de coisas negativas, as coisas que não estavam a seu favor. Não tinha quase nada favorável à vida de Ruth ali. Mesmo assim, ela não decidiu olhar as coisas que não estavam favoráveis. Ela decidiu olhar o que é que eu posso fazer. O que é que pode ser feito nas minhas condições? O que é que pode ser feito nas minhas limitações? Então, muitas vezes, para a gente desenvolver na nossa vida, em qualquer área, seja isso. O que é que eu posso fazer na minha condição? Na minha condição, talvez, desempregada, na minha condição de operar, enfim, não sei. O que é que eu posso fazer nas minhas condições? O que é que eu posso fazer, mesmo com as minhas limitações? Mesmo que as coisas não estejam tão favoráveis assim. Então, Ruth pensou e ela achou algo que aparentemente é isso que eu vou falar na quarta questão, é disposição para começar de baixo. Então, mesmo não sendo um trabalho, talvez, não vou dizer que não é tão digno assim, gente, porque todo trabalho, ele é digno. Ele faz parte da rotatividade das coisas. Nós precisamos, eu não sou advogada, né? Na sociedade de hoje, é muito bem visto advogados, médicos e não sei mais o que. Não que essas pessoas não sejam importantes, são sim. Mas a gente supervaloriza essas profissões e menosprezam tantas outras que nós precisamos. Por exemplo, como a Patrícia mesmo, a Patrícia traz um exemplo. Se não passasse, ficar 15 dias, eu não digo nem 15 dias, 15 dias, uma semana, 15 dias, sem passar a coleta de lixo na sua rua, no seu bairro. Você já passou por uma situação que a coleta de lixo do seu bairro, do seu município, estava em greve? De ficar ali 15 dias, um mês, cheio de lixo na sua casa, no quintal de casa ou na rua, as pessoas... Gente, vira um caos. E aí você olha para essas pessoas, para os garis que trabalham com coleta de lixo e você acha um trabalho desprezível. Mas sem eles a nossa vida vira um caos. Então,
nós precisamos de todos. Nós precisamos dessas pessoas, dessas profissões que muitos menosprezam, que acham que é pouco. Então, o gari, o motorista. Nós precisamos uns dos outros. Todas as profissões são importantes. Claro que às vezes, talvez as pessoas não tenham uma boa condição de trabalho, elas querem mudar e tá tudo bem. Mas nós não devemos menosprezar os pequenos diante dos grandões. Então, Ruth, ela não teve vergonha nem medo de começar pequeno, de começar por baixo. Então, muitos de vocês, talvez, têm formação acadêmica e nem sempre, quando a gente sai da universidade, como foi o meu caso, eu sou formada em letras, nem sempre a gente já vai sair da universidade empregada com o trabalho dos sonhos. Eu mesmo, quando saí da universidade, eu fiz várias entrevistas, cheguei a quase passar, mas eu não passei por falta de experiência. Então, foi muita luta para eu conseguir meu primeiro emprego de carteira assinada, foi muita luta mesmo. Então, eu fui trabalhando por conta própria, fui dando um reforço, fui dando aula particular. E aí, né, por muito tentar e por obra divina também, eu acabei sendo aceita em uma escola, mesmo sem ter experiência nenhuma, a qual eu estou até hoje, uma escola muito abençoada, minhas patroas não tenho o que falar. Enfim, e aí eu consegui esse trabalho. E depois desse trabalho de carteira assinada, que essas pessoas me deram a oportunidade, que vieram outros. Então, nem sempre a gente já vai sair da universidade depois de uma formação acadêmica ou de curso técnico, enfim. Nem sempre, mesmo que você esteja com diploma, não significa que você já vai lá pegar os melhores trabalhos, você vai pegar os melhores cargos na empresa. Não vai ser assim. Talvez seja, né? Talvez seja as exceções, mas nem sempre vai ser assim. E aí, você vai ficar com ego, com, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer. Gente, eu sou formada em letras e chegou um momento que eu fui vender brigadeiros na rua. Na rua. Inicialmente eu fiquei sim um pouco envergonhada, não porque vender doces brigadeiros é vergonhoso, mas porque era igual a Ruth, eu não tinha um costume, eu não sabia, eu ficava assim preocupada, o que é que os outros vão pensar? Poxa, mas eu sou formada, como é que eu fiz a universidade? Eu me formei, tenho um diploma e estou na rua vendendo doces. O que é que as pessoas vão dizer? O que é que as pessoas vão pensar? Então, inicialmente, claro, não vou ser hipócrita em dizer que eu fiquei sim preocupada, que eu fiquei sim com vergonha, não pelo trabalho em si, mas por talvez o que as pessoas iam pensar de mim. Enfim, talvez vergonha mesmo do trabalho por preconceito, não sei. Eu só sei que eu precisei ir para a rua vender doces. Empreender não é fácil. E quem sabe empreender vai longe. E eu já vi uma vez na plataforma vizinha uma moça dizendo que ela era, se não me engano, ela trabalhava como administradora de empresa, ela tinha um diploma, mas o sonho dela é trabalhar com doces, empreender, vendendo doces, brigadeiros. E tá tudo bem, você tá vendo? Como são as coisas. Então, às vezes a gente vai começar por baixo, às vezes a gente vai começar pequeno. E é nesse pequeno que a gente pode crescer. E por conta de começar pequeno que Ruth cresceu. Como? E aí vem a quinta e a última atitude de Ruth, que inconscientemente ela fez. Conquistar pela competência os colegas superiores. Como foi que Ruth fez isso? Ruth, ela, assim, mesmo sendo um trabalho simples, mesmo ela indo lá colhendo os restos, indo lá para colher os restos, Ruth, ela acordava cedo, ela fazia as coisas com afinco, ela dava o seu melhor. E muitas vezes a gente, por estar talvez ganhando algo que a gente não quer, eu tô no emprego, mas tô ganhando muito pouco, eu tô num trabalho, mas não sou muito valorizada. E aí, por talvez não estar ganhando o que você gostaria, ou por talvez você não ser tão valorizada assim como você merece e também gostaria, você fala, eu também não vou dar meu melhor. Eu vou fazer o mínimo, eu vou fazer o básico, eu vou chegar atrasada, eu vou fazer de tudo para ser demitida. E aí você começa a fazer um bocado de coisa errada e não lembra que o Senhor fala assim, tudo que você for fazer, faça para minha honra e glória. Seja no fiel no pouco, para que Deus possa te acrescentar mais. E aí, às vezes, você não é fiel no pouco e quer conseguir coisas grandes. E Ruth, ela foi fiel no pouco. Ela deu o seu melhor no pouco. Ela deu o seu melhor ali num trabalho que não era talvez bem visto, mas Ruth deu o seu melhor. E por ela dar o seu melhor, os seus colegas que ali estavam, homens, né? A maioria todos homens, porque era o trabalho do campo. A maioria homens observaram a atitude de Ruth. E aí teve um momento que Ruth parou para descansar. Ela parou para descansar debaixo da sombra. E aí o dono, né, que era Boaz, o dono ali da messe toda, o dono chegou na hora e viu Ruth. E ele perguntou, quem é aquela dali e tal? E aí os colegas dela, logo falando, olha, ela trabalha aqui, colhendo o resto, ela tá ali parada, descansando, mas ela parou para descansar agora. Desde que ela chegou, ela não parou um minuto sequer.
E Boaz se agradou com isso, se agradou com Ruth, se agradou com o jeito dela, se agradou pelo que os colegas disseram, ou seja, Ruth, ela conquistou as pessoas, ela conquistou seus colegas e o seu próprio patrão pela sua competência. Você tá vendo? Às vezes você tá sendo observado. E aí você tá fazendo ali o pouco, reclamando, murmurando, fazendo, ninguém tá vendo mesmo, também não vou fazer isso aqui. E não, Ruth, ela tava sendo observada. Nós sempre estamos sendo observados, gente. Então, por ela ter sido fiel, os seus colegas observaram e falaram bem dela para o patrão. E aí, resumindo, no final da história, Boaz, ele chegou a casar com Ruth, né? Precisava, porque ela era viúva, ela não era da terra, ele precisou pedir permissão, alguma coisa, não lembro agora o que foi, da sociedade lá, porque para casar, de uma forma que Ruth pudesse dar o nome do marido, alguma coisa assim, que eu não me recordo agora o que foi. Eu só sei que no final das contas, Boaz, que era o dono de tudo lá, casou com Ruth. E provavelmente, com certeza, Ruth ficou bem de vida. Então perceba que realmente o sucesso financeiro, ele vai muito além de só questões práticas ali, não vou comprar, vou economizar. Gente, o sucesso que a gente pode conseguir na nossa vida financeira é só uma consequência de várias atitudes. Então perceba quais foram as atitudes de Ruth, comprometimento, ela não teve medo de desafios, ela não teve medo de trabalhar, ela traçou estratégia, ela teve disposição de começar de baixo, ela não teve vergonha de começar por baixo. Ela deu o seu melhor, mesmo no pouco, e o Senhor lhe acrescentou mais. Ela conquistou pela competência. Então, veja que grandes ensinamentos que a gente pode aprender com Ruth e a gente pode colocar isso na nossa vida. Eu não sei qual é a tua realidade, mas você pode adaptar essas atitudes na sua realidade. Eu posso adaptar essas atitudes na minha realidade. E com certeza, sem estar plantando tudo isso, nós também vamos colher coisas boas e inesperadas, como Ruth colheu. Tá certo, gente? Eu vou terminar por aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aí seu comentário, diga o que você achou do vídeo, conte aí suas experiências, seu testemunho, que eu vou ficar muito feliz em ler. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com continuação do livro, tá? Só falta só mais 2 partes. Que eu vou falar sobre Davi e, por último, sobre essas 10 práticas para poder a gente desenvolver, começar a botar a mão na massa para a gente mudar a nossa realidade financeira. Até mais!